Galera, é o seguinte, ó. Hoje eu tô trazendo o Sung Jin-woo, né, do Solo Leveling. E, mano, olha esse fanart, ele com o Ygritte, tá? Lembrando que esse desenho aqui foi eu que criei, certo? Esse fanart foi criado por mim. Então é o primeiro desenho que eu queria trazer como um fanart também. Espero que vocês curtam. E eu vou ensinar para vocês a fazer o desenho e a coloração. Mano, tá sensacional esse desenho, né? Efeitos de brilho e tudo mais. Na coloração a gente vai ver na parte 2, que está no comentário fixado, tá? Então vai lá nos comentários, você vai ver que vai ter uma parte 2 para aprender a colorir também desse jeito, beleza? Então, ó, já deixou o gostei, cara? Porque merece, né, mano? Agora vamos lá pro nosso tutorial. Dá uma olhada nessa Anya da Gilvanete. Agora se liga nesse Tanjiro do Iago. Olha que massa esse desenho da Neiri. O Hinaldo, ele tava com dúvida e eu tava lá para ajudar. O Eduardo, ele já aderiu um dos estilos de coloração que eu ensino. E sabe o que todas essas pessoas têm em comum? Eles me deram a chance de mostrar minhas técnicas e estão evoluindo muito com isso. Todos eles fazem parte da minha família de alunos no meu curso online. Venha fazer parte você também. Clica no link da descrição e eu garanto que você vai gostar. E vamos lá, moçada, aqui agora fazer o nosso grande desenhão do garoto Samsung com o Ygritte, né? E seguinte, galera, ó, vamos começar aqui com a folha A5, tá? E eu vou fazer no canto dela aqui um pequeno círculo, beleza? Veja que eu vou fazer no canto porque cada um tá de um lado da folha, certo? E esse círculo aqui, ele tem cerca de 4,5 centímetros, tá? Aí é aqui que a gente vai trabalhar a parte da cabeça do personagem e todos os outros detalhes. Então a partir disso eu faço divisas, uma em vertical e duas em horizontal. Veja que as divisas em horizontal, elas estão uma próxima da outra e elas estão ali na parte de baixo do círculo, né? É justamente ali que a gente vai trabalhar a questão dos olhos do personagem, beleza? Então para fazer os olhos do Sung, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer divisas, vou fazer essas marcações e veja que a marcação do centro, ela praticamente dá a mesma distância, né, que a marcação que eu marquei aqui para os olhos, tá? Então aí você vai ver que fica uma divisão bem legal. E aqui vamos começar a detalhar os olhos dele. Galera, é o seguinte, ó, nesse fanart que eu tô fazendo aqui, eu decidi pegar os traços do mangá, tá? Eu curti mais os traços do mangá, então esse primeiro desenho do Sung que eu quero fazer ele com traço do mangá mesmo, que eu acho que fica mais bacana, né? Fica com estilo... o personagem fica num estilo mais sério, né? Ele parece aquele personagem mais sério e tal. Então eu acho bem massa mesmo. Então veja só, o olho de cima é super fácil de fazer, né? Só um tracinho no início, um cortezinho depois, a parte de baixo mais curvado, e aí eu coloco detalhe de íris e pupila. Do outro lado, mesma coisa, cara. Um cortezinho na frente, leva o olho até a base final, embora aqui eu meio que inclinei um pouco mais o olho, mas não muda muita coisa, né? Tá legal. Parte de baixo um pouco mais arredondada, questão da íris também e pupila, beleza? Logo em seguida desenhar a parte também da sobrancelha dele, né? Sobrancelha fina no personagem, tá? A sobrancelha basicamente vai pegar só em torno do olho mesmo. E depois vamos marcar aqui o nariz dele, cara. Veja só, para fazer essa marcação do nariz, eu levo até o limite do círculo ali, ó. Depois do limite eu marco um outro pontinho que simboliza o nariz dele. Ele tem um rosto um pouco mais largo também, né? Então tudo vem da questão do traço do personagem. Então vamos fazer logo a parte do rosto completo, tá? Para fazer esse rosto completo a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer a demarcação dele, seguindo as laterais, tá? Se você ver, eu vou descendo as laterais. Quando eu chegar ali abaixo do nariz, eu faço a curva, que é ali onde vai estar a parte da boca dele também, certo? E lembrando que o queixo dele não é um queixo grosso, né? É um queixo um pouquinho mais fino, então já vou trabalhando essa questão também. E a boca vai estar naquele estilo bem sério também, tá? Veja que o maxilar dele, as bochechas dobra bem nessa parte da boca, beleza? Então, tendo isso feito, vamos fazer a orelha. A orelha vai da ponta da parte do olho, tá? De cima do olho, até a base de baixo do nariz. Ó, veja que eu levei até realmente embaixo do nariz, certo? A orelha dele é um pouco fina na parte de cima, ela vai arredondando pelo centro e embaixo ela é um pouquinho arredondada também. Mas tudo tem arredondado, tá? Ela não é fina tipo pontiaguda, certo? Se você olhar certinho, você vai ver todos esses detalhes. Assim que a gente marca a orelha nos dois lados, podemos fazer também os detalhes de dentro, né? Que não são tantos detalhes, mas vai deixar a orelha com um aspecto um pouco mais
realista, digamos assim, certo? Agora que o desenho vai ficar um pouco mais parecido, cara, porque nós vamos começar aqui agora a adicionar detalhes do cabelo. Então eu vou começar adicionando toda a franja dele aqui na frente, tá? E veja só, para eu fazer o cabelo, eu tô fazendo ele naquele estilo como se estivesse ventando na hora, certo? Então o cabelo ele tá bem movimentado, tá? Então o que acontece? O cabelo a partir do centro você vai ver que tem uma mecha grossa, mas ela vai se dividindo, vai gerando outras mechas mais finas, tá? E aí vai uma para uma direção, outra para outra direção, e assim eu vou trabalhando até fechar todo esse aspecto do cabelo aqui inicialmente, certo? Quando eu fecho todo esse aspecto do cabelo aqui na frente, na parte da franja dele, né, na parte da mecha aqui da frente, eu vou colocar também a base lateral. Veja só que eu faço uma basezinha leve, né, na lateral e faço também logo após no outro lado, tá? Do outro lado eu vou fazer até como se tivesse uma mecha um pouquinho solta. Como eu falei, o cabelo tá estilo ventando, né? Então ele vai ter esses aspectos um pouco diferentes. Assim que a gente termina essa base aqui do cabelo, nós vamos fazer uma demarcação. Essa demarcação vai servir para definir o volume do cabelo aqui do Sung. E depois a gente vai fazer os outros fios, né? No caso as outras mechas de cabelo. A partir do momento que eu vou começando aqui, eu começo pela lateral dele fazendo uma mecha voltada para baixo. Mas depois todas as outras mechas que eu vou fazer seguindo essa lateral vão estar voltadas tudo para uma direção. Lembra que eu estou falando da questão do vento, é como se estivesse ventando. Então a mecha vai estar fazendo ondulações, né? Ela vai estar toda ondulada. Uma mecha vai estar meio que voltando para baixo, outra vai estar voltando para cima. Lá no final você vai ver que vai ter mais uma divisazinha de mecha nessa questão de direção, tá? Então você pode ir acompanhando e veja que eu vou seguindo o limite que eu demarquei sobre toda a base do cabelo, tá? Por isso que é importante a gente demarcar esse limite. Agora nós podemos aqui continuar o personagem desenhando a base do corpo dele. Cara, aqui eu não vou fazer manequim porque não precisa, velho. Não tem tantos detalhes na roupa dele, né, e na parte do corpo, então não precisa fazer esse manequim. Eu vou definir a altura do pescoço e depois eu vou fazer duas barras aqui, né, um pouco curvadas ao redor, tá? Ó, veja que eu defino a altura do pescoço, né, já vai um pouco abaixo do queixo. E aí eu faço duas curvas, tá? A partir dessas curvas eu sei que aqui dentro vai ter a parte do peitoral dele, vou definir uma altura para o peitoral. Depois detalhes de musculatura também para a parte do pescoço, tá? Então eu vou trabalhando essa questão. Veja que a musculatura do peitoral não faço ela toda ligada, certo? Ó, eu faço um tracinho, depois eu meio que continuo, certo? É um traço bem específico do anime ou do mangá também, né? Do anime também mostra alguns traços assim de vez em quando. Então a gente vai pegando essa questão aí. Para desenhar a base da roupa, que ele tem uma camisa branca, né? Embora a nossa camisa ela vai estar um pouco amarelada, eu vou explicar para vocês o porquê disso na parte de coloração, tá? Eu vou colocar aqui um efeito de dobra dela, certo? Porque ela tá meio que dobrando, né? Justamente por causa do vento, tá? Depois eu vou desenhar a parte do sobretudo, né? Que ele tem um casaco, tipo um sobretudo, mano, que é todo preto no mangá. Então eu vou colocar aqui essa parte desse sobretudo e vou levar até a base do pescoço. Chegando na base do pescoço, eu lembrei que ele tem umas mechinhas aqui embaixo, então vou adicionar essas mechas de um lado e do outro também. Mano, tá ficando muito legal esse garoto Samsung, né, cara? Veja só, vou colocar duas mechinhas de um lado e três mechas do outro. Depois eu vou terminar a base do casaco dele desse outro lado, desse sobretudo no caso, né? Vou fazer essa parte aqui que vai estar estilo voando também, então consequentemente ela vai parecer que vai estar maior, justamente porque ela está voando, ela está um pouco mais de lateral e ela está mais curvada também. E aí eu vou trazendo toda essa questão até ligar aquela parte lá de baixo, tá? Eu vou fazendo ele nesse estilo até ter tudo isso pronto, beleza? Aqui desse outro lado eu vou colocar agora o detalhe do ombro, né? Tipo, o ombro vai passando por aqui. E do outro lado eu vou meio que demarcar até onde desceria o ombro dele, ó, tá? Eu vou deixar até os dois lados demarcados nessa questão do ombro, que aí vocês vão ver certinho todos esses detalhes, certo? Bom, feito isso, agora vamos para o íris. E vamos lá, galera, para começar o íris, nós vamos começar também com um pequeno círculo, tá? Eu vou fazer um pequeno círculo aqui. Esse aqui já vai ser um pouco menor, certo? Esse vai ter 3 centímetros na minha folha, no caso, nessa folha A5 que eu estou usando. E é como se ele tivesse um pouco atrás, digamos assim, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer a mesma divisa em vertical, só que no íris tem uma diferença. Ele tem tipo uma armadura, então já vou desenhando, né, a armadura, tá? Então a gente não vai ver exatamente um formato de um rosto, e sim da armadura. Então vou começar aqui pela base do centro, já
já colocando os detalhes da armadura. Eu começo tipo com um V e depois desse V eu vou dividindo, né, a lateral dele aqui completa, colocando também aquela base da armadura central, tá? Então você vai ver que vai ficar estilo uma partezinha central como se fosse uma espada, lembra até uma espada, tá? Se você ver certinho, se você olhar com esses olhos, certo? Depois que a gente desenha toda essa base central, até o próprio tracinho que eu fiz ali, ó, já tá medindo mais ou menos o centro da espada aqui. Digamos, vamos chamar de espada, né? Essa parte do elmo dele aqui. E seguinte, ó, nessa lateral eu já vou fechar também, tipo, não é bem chifre, cara, mas sim uma divisa que tem no elmo dele, tá? E aqui eu vou fazer essa divisa, ela vai ser um pouquinho menor, vai ter uma outra do outro lado, só que maior, né? É como se essa parte fosse cortada, sei lá, cara, alguma coisa assim. Então a gente vai desenhar ela bem menorzinha. E aí já podemos partir para o outro lado e vamos desenhar essa outra parte aqui desse outro chifre, digamos assim, que ele vai estar bem mais alto e bem maior, tá? É basicamente como se ele realmente tivesse cortado, né, cara, essa outra partezinha dele lá naquele lado, tá? E o Igris também ele tem algumas diferenças, né, nesse capacete dele, nesse elmo dele, de um lado para o outro, tá? Então por isso que eu já estou desenhando nesse estilo. Agora aqui embaixo podemos fechar essa parte que vai para os olhos e também que seria no caso a base que cobre a boca, né? Toda a parte do rosto dele aqui, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer curvado, tá? Então vai ter uma curva que vai ligar até a parte de baixo e até a parte do olho. E aqui do outro lado eu vou fazer tipo o mesmo estilo, tá? O mesmo, sem mudar nada. Aqui agora eu posso fechar também a armadura, tá? Essa armadura ela ainda tem alguns outros detalhes que a gente vai trabalhar depois. Mas por enquanto vamos levando essa lateral dela aqui, ó. E lembrando, essa parte da lateral do elmo, lá no rosto, lá onde fica a base da orelha, digamos assim, ela também tem tipo um chifrezinho. É claro que não é um chifre, tá? É justamente o ângulo que a gente tá vendo que vê esse aspecto dela, mas não tem exatamente um chifre aqui embaixo, beleza? Desse outro lado nós vamos fazer basicamente igual, só que ele vai ter tipo um chifrezinho maior também, tá? Vai ser tipo o mesmo elmo que a gente fez. A única diferença é que eu já vou fazer tipo cortado direto até encostar ali. E depois eu vou fazer essa outra base aqui desse elmo, como se fosse o chifrezinho, como se fosse aquele primeiro que a gente desenhou lá em cima, né? Só que aqui embaixo é um pouco menor. Agora podemos descer aqui para fazer outros detalhes. Então primeiro eu vou colocar alguns detalhes quadradinhos nessas laterais, que isso aqui, cara, sai do pescoço dele, tá? Isso aqui eu peguei de uma cena do anime mesmo e essa cena ela estava escurecida e eu achei massa, né, para poder fazer aqui o desenho para vocês. Então faz só esse estilo aí, tipo esses quadradinhos que você vai ver depois na coloração, tudo a gente vai trabalhar certinho essa questão. Agora vamos descer o pescoço. Então vou definir uma altura aqui para o pescoço dele, tá? Depois que eu defino essa altura, veja que eu vou fazer curvado de um lado e do outro, né? Ele desce quase reto e aí ele já vai curvando, né? Quando chega embaixo é que eu curvo bem mais, tá? Então você pode acompanhar tudo aí desse jeito que eu tô fazendo. E agora aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer uma divisa no centro e vou fazer duas divisas nas laterais. As divisas das laterais vai ser para tipo uma capa que ele usa, tá? Então a gente vai fazer essa questão da capa depois. Por enquanto vamos fazer a divisa da armadura aqui no centro. E essa parte do pescoço, veja só, é só ir descendo, colocando esses detalhes de armadura até lá embaixo. Então os dois primeiros eu faço bem parecido, só uma curvinha que sobe e desce no final, né? Então ela forma tipo um S, digamos assim, uma curva S. No terceiro ali, na terceira marcação, eu já faço mais tipo V, né? Ele já fica no estilo um pouco mais V. E aí lá embaixo ele deixa bem no estilo V mesmo, que se você ver o centro parece um V e aí tem as curvinhas das laterais, tá? Assim a gente consegue fechar essa base da armadura. E lá por último eu faço a base do peitoral, que não tem tanto detalhe ainda, por enquanto deixa só ali. E aqui vamos agora, né, depois que a gente termina essa base do peitoral, continuar a desenhar a parte da capa. Antes de fazer a capa, a gente vai fazer tipo umas estrelas que tem aqui. Essas estrelas é algo que prende a capa, né, vamos dizer assim, tá? Então vamos fazer essas estrelinhas, fica tipo uma shuriken, né, fica muito parecida com uma shuriken, cara. E na parte central dela tem um círculo, tá? Tipo um volume, ela que gera meio que um volume. Do outro lado eu vou desenhar uma shuriken também no mesmo estilo, vamos chamar de shuriken, né, que fica muito bom, cara.
Então vou deixar aqui no mesmo estilo, não muda nada, certo? Pode fazer do mesmo jeito se você quiser, não muda nada, cara, nada mesmo. Agora vamos fazer detalhes da capa dele desse lado aqui, ó, esse lado que é um pouco mais escondido. E como eu falei para vocês, essa marcação que eu tinha feito na lateral é para simbolizar onde vai ser a capa. Porém a capa ela é toda rasgada, né? Então a gente vai ter que fazer esse estilo rasgado. E também, cara, nós vamos fazer aqui até a parte de cima, né? Até a parte que chega na altura do elmo dele, né? E aí vai ficar com essa base da capa levantada e toda rasgadinha. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, mas antes disso nós vamos fazer o seguinte, Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, então começando pelaquela marcação que eu fiz, e aí eu vou definindo, lembrando que nenhum lado é igual ao outro nesse cavaleiro, tá? Então até a capa a gente pode fazer um pouco diferente para dar aquele estilo mais realista e mais legal no desenho, certo? Mas é o seguinte, vou levar a altura da capa até a altura do elmo dele, como vocês podem ver também, mesma coisa, não mudou nada, porém desse lado aqui a gente vai ver mais volume da capa, mais dobras, né, mais curvas, uma divisa da capa aqui também, né, tipo uma curva a mais nela aqui que eu vou colocar aqui nessa lateral, até chegar até o ponto onde eu vou ver que vai ser mais ou menos o ombro do Ygritte e a gente vai trabalhar certinho depois. Ok, agora vamos fazer aqui a base de armadura do ombro, né? Então a ombreira dele, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Eu vou começar nessa base de baixo, marcando assim mesmo, certo? Porque minha ideia é que essa parte de baixo ela já seja um pouquinho deformada, como se os dois estivessem meio que unidos, né? Algo do tipo assim, e vai ficar estilo deformado, né? Desaparecendo. Sabe quando o Itachi faz um genjutsu, que ele fica se deformando e transformando em lobos, em corvos no caso, né? Vai ser a mesma coisa, tá? Então aqui eu vou fazer toda essa lateral da armadura seguindo esse estilo que eu tô falando para você. E claro, eu vou fazer a lateral aqui também no Samsung, beleza? Então a gente vai colocar aí alguns detalhes e vou fazer até tipo alguns detalhes como se fosse voando assim, né? Então veja só. Eu falei Samsung, mas foi de zoeira, tá, galera? Vamos lá. Agora aqui eu vou desenhar aquele cabelo que tem no elmo, né? Que tinha um cabelão grandão, cara, que é grande mesmo, cara, enfim, né, essa parte aqui do elmo, tá, que é tipo os 3 mosqueteiros, que tem aqueles coisinhas, os mosqueteiros é tipo umas plumas, né, aqui eu acho que é meio que um cabelo mesmo grandão, cara, enfim, fica parecendo um rabo de cavalo, tá, e aí eu vou desenhar ele todo detalhado, vamos colocar o estilo também que vai fazer com que ele esteja parecendo que está ventando, então vou colocar alguns fios soltos, né? Veja que vai ter alguns fios soltos, algumas mechinhas soltas dessa base do cabelo, mas ela vai descer lá por trás dele e a gente não consegue enxergar tanto assim, então vou colocando vários detalhes aqui até eu ver que fique bem legal. Bom, e aqui nosso desenho está basicamente pronto, né? Tem só alguns detalhes que eu vou passar para você. E o primeiro detalhe aqui no caso é fechar toda essa base aqui do desenho, tá? Eu gosto de fazer meio que uma moldura aqui pelo desenho, certo? Porque eu não curto muito pintar o canto da folha, tá? E eu gosto do estilo que fica com algumas partes passando dessa moldura. Como você vai ver na parte do Ygritte, vai ter duas partes que vai passar essa moldura, né? Que é o cabelo e a armadura na lateral dele. Depois a gente vem com a limpa-tipos, vou passar aqui para deixar esse esboço bem leve, veja que vai ficar muito leve mesmo. E depois eu vou fazer toda a line art. E, velho, nessa hora da line art é que a gente começa a acrescentar algumas coisas, tá? Ó, mas não vai ser tantas coisas. Vai ser primeiro no peitoral eu adiciono mais alguns tracinhos, certo? Na base lateral da armadura eu também coloco mais alguns detalhes. Você vai ver na ombreira dele tem mais detalhes ali, principalmente no centro da armadura, tá? Então não é tanta coisa assim que muda, tá? No Ygritte não mudou quase nada, cara. No Sung aqui, no caso, eu vou só colocar alguns destaques nas laterais do olho, tá? No olho dele aqui eu vou colocar meio que escurecido, alguns detalhes nessa lateral, só para deixar mais bacana, como se fosse alguns traços a mais. Mas isso aqui não muda muito, tá? Então não tem tanta importância também. O resto é só fazer a line art. E é isso aí, vamos ficando aqui com o nosso desenhão. Vou trazer a parte 2 colorindo para vocês, vou mostrar aquela coloração, todos os detalhes que eu fiz. Vamos tentar fazer um efeito luminoso bacana. E não esquece que se você quer aprender muito mais sobre desenho e coloração avançados, é comigo mesmo no meu curso de desenho online que eu vou deixar para você no comentário fixado, beleza? Se inscreve lá, se torna meu aluno que eu aguardo você para aprender muito mais comigo. E um abraço, até o próximo vídeo.